Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós Super Bowl. Tivemos o programa pós-Super Bowl, pós-domingo do Super Bowl, que eu destrinchei tudo do jogo e em duas partes, falei um pouco de futuro dos Chiefs, futuro dos Eagles. A gente vai falar um pouco aqui do jogo também, mas o main event desse episódio é o Mock Draft 2.0 de João Eduardo Dutra. O João já compartilhou com a gente o mock draft dele logo quando acabou a temporada regular, né, com as escolhas dos times que não estavam nos playoffs, e agora a gente vai fazer a primeira rodada inteira. Tem mudança já nas outras escolhas, enfim, acredito que o João estudando vai aprendendo mais sobre os jogadores. É isso, né, João? Por isso que conforme você vai vendo um pouco mais, você muda algumas opiniões e tal. Então tem algumas mudanças mesmo em relação àquele outro mock draft, né? Isso e as próprias tendências dos times, né? Um time que parecia poder escolher uma posição 1 mês, 2 meses atrás, hoje parece poder escolher outra. Vai mudar ainda mais com free agency, trocas, tudo isso, mas a gente sempre fala que não é uma ciência exata, né? Então tá sempre em constante mudança. Vocês escutaram um barulho enquanto o João falava. Sim, foi o barulho do WhatsApp Web que eu esqueci de fechar aqui no meu computador. Mas vamos começar falando do Super Bowl, né? Eu tô muito cansado. Eu fui dormir 4 da manhã, tava gravando e tal. Eu recebi meus amigos aqui, então comecei a gravar um pouco mais tarde do que de costume. Minha voz, se eu tivesse que gravar mais 10 minutos de podcast ontem, minha voz não teria aguentado. Então dormi das 4 e pouca, deitei 4 horas da manhã e dormi até umas 8 e pouca. E eu tô cansado como se eu tivesse jogado o Super Bowl. Reassisti ali o jogo, li algumas opiniões e tal. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão da falta, né? Da falta lá do holding do James Bradberry, que na primeira parte eu tava mais revoltado contra a marcação. Na segunda parte que a gente escutou, segunda parte, sabe que depois eu gravei a segunda parte, já tinha a entrevista que o James Bradberry disse que não, eu puxei mesmo, eu queria que o árbitro não tivesse marcado, não tivesse visto, mas ele marcou e tal, ele assume. Eu ainda mantenho minha opinião de que se toda vez que tiver um contato daquele for marcado holding, você não tem jogo de futebol americano. Ia ser falta todo snap de passe. É chato porque foi um grande jogo que no final essa falta meio que decretou a vitória dos Chiefs, né? Porque se aquela falta não é marcada, os Chiefs chutam um field goal, e se eles acertam, os Eagles teriam quase 2 minutos ali pra tentar o field goal pra empatar ou tentar o touchdown da virada. Se com a falta os Eagles receberam a bola com 8 segundos e tiveram o pior Hail Mary da história da NFL, porque eu achei que deu uma patinada ali com o pé da frente, né? Isso eu mantenho, eu falei isso já no outro episódio. O gramado tava horrível e tava lendo também que não é o gramado do Arizona Cardinals, né? Eu até tuitei de manhã, falei, putz, merda esse gramado e tal, e vários torcedores dos Cardinals ficaram putos, porque na transmissão que eu assisti da TV dos Estados Unidos eles não falaram, né? Mas parece que o Paulo Antunes já tinha ressaltado, porque era um gramado que a NFL cuidou por não sei quanto tempo e há 2 semanas colocou lá no estádio, né? Tipo, 2 anos, assim, crescendo a grama, ficou uma merda. Mas enfim, o lance realmente eu acho que tá no espectro ali, que esse lance às vezes é marcado, às vezes não é marcado. É falta mesmo, então não tem o que reclamar. Eu só acho que 2 minutos pro fim do Super Bowl com o jogo empatado, eu gostaria que fosse uma coisa mais assintosa pra ser marcado, ainda mais num lance que não definiu o jogo, né? Tiveram os outros erros dos Eagles que contribuíram muito pra derrota, né? Mas um lance num momento tão importante assim. Olhando do outro jeito, se não é marcado e os Eagles vencem o jogo virando com touchdown, a torcida dos Chiefs estaria reclamando agora. Isso é justo falar também. Mas eu admito, realmente não foi um erro, mas eu também acho que tá numa área cinza ali dessa regra. O que você acha, João? Eu não gosto da chamada. Falar em erro é muito pesado, né? Porque
num vácuo, a mão do Bradbury tá na cintura do Juju. E até o replay inicial, ele mostra um segundo momento. O hold mesmo aconteceu ainda antes do Juju dar aquele corte, né? Ele tá puxando meio por trás. Sim, erro é muito pesado. Tipo, o próprio Barry falou, ele agarrou a camisa do Juju e ele assumiu o risco. Mas eu acho a chamada ruim pelo que foi o jogo. Foi a primeira segurada que foi marcada no jogo. Foi um jogo bem limpo, né? E foi um jogo bem limpo, mas eu não reassisti ainda, não vi todas as jogadas, mas eu vou te garantir que teve algumas seguradas na secundária que não foram marcadas. Sempre tem. Sempre tem. Eu acho que esse é o típico lance que no futebol é o agarra-agarra dentro da área. E se for parar para analisar, é pênalti toda jogada. E eu não gosto deles terem marcado naquele momento. Se a equipe de arbitragem considera aquilo falta, eles tinham que ter marcado as 500 que aconteceram antes. Então, eles condicionaram o James Bradbury. Aí ele falou assim, para essa equipe de arbitragem, isso é ok. E acabou não sendo na hora mais importante do jogo. Mas falar em que os Chiefs foram campeão por causa disso, eu acho que não é verdade, porque da mesma forma que o torcedor dos Eagles está reclamando dessa jogada, se os Eagles fossem campeão, pode ter certeza que o torcedor dos Chiefs não está reclamando do fumble ou não fumble que foi retornado para touchdown pelos Chiefs. Você achou que foi fumble? Eu acho que foi. Eu Mas acho que a área é cinzenta. Eu acho que também tá na área cinzenta. Eu tava vendo com um amigo meu que torce pros Eagles e eu enchi o saco dele, falei assim, pô, fumble claro e tal, não sei o que, no NFL Rigged, tá no script, não sei o que, mas eu não achei que foi, eu achei que foi passe incompleto, eu achei que tava assim, tipo, mais 1/10 de segundo que o Miles Sanders segura a bola, eu acho que seria recepção, mas eu acho que é justo esse passe incompleto. Eu achei que a recepção do Dallas Goedert, eu achei que não foi recepção. Porque ele... Não, o Dallas Goedert eu achei que foi. Porque eu senti... Pode ter algum ângulo que vai me desmentir, mas eu senti que ele faz a recepção meio que em 2 tempos, e no segundo tempo eu não vi a outra perna, né? Pode ser que tenha algum ângulo. Não, então, pelo que eu vi, eu achei que foi porque ele faz em 2 tempos, mas ele agarra, solta e agarra. Quando ele agarra a segunda vez... quando ele agarra a segunda vez, o primeiro pé dele ainda tá no chão. Pode ser que tenha. Eu posso estar errado, mas é a minha impressão na hora. Eu tive essa sensação. Mas ainda assim, foi um jogo onde teve diversas jogadas que foram duvidosas, no mínimo, e acabou que vai ficar marcado essa, que foi a que decidiu o jogo. Tirou 1 minuto e 50 do relógio que os Eagles teriam para tentar empatar ou virar o jogo. E acabou daquele jeito. Foi até um pouco anticlimático, né? Porque o jogo foi tão bom, foi muitos touchdowns, foi um tiroteio. E acaba com o Jerick McKinnon não entrando na endzone. Verdade, o jogo correndo com a bola ali com o regulamento debaixo do braço, né? E foi muito inteligente, né? Foi muito inteligente o McKinnon, né? Méritos pra ele. Foi, completamente. Era a jogada certa de se fazer, tipo... É a jogada certa, mas eu não sou obrigado a gostar. E tem outros lances, né? Eu falei, por exemplo, tem um fumble, Jalen Hurts, claro. E antes do fumble, era uma 3ª para 1, que aí era QB sneak. E QB sneak a gente sabe que não tem nem por que jogar. Quando os Eagles alinham com a formação de QB sneak, já pode falar, não, pessoal, primeira descida aqui, vamos poupar aqui nossos jogadores e tal. Concede o primeiro... Porque não tem o que fazer. Mas aí tem um false start que transforma uma 3ª para 6. E aí na 3ª para 6 acontece o que aconteceu, né? Então, tem outros pontos. Né? Um detalhe que eu não sei se você concorda, eu achei que os Eagles sentiram o Super Bowl. Uma equipe que por muito tempo foi a melhor da temporada, a mais certinha, muitos lances bobos. Teve alguns delay of games,
teve alguns que não foram marcados e alguns snaps com 1 segundo. Faltas bobas dos Eagles. Não sei se é sentir o jogo, mas eu achava que os Eagles eram um time que menos errariam nesse Super Bowl e não foi o que aconteceu. Eu não acho que não foi uma das melhores atuações. Sim, não foi uma das piores, mas também não foi uma das melhores atuações dele na temporada, né, dos Eagles. Não diria que... Não usaria a palavra sentiu. Eu achei que foi a pior atuação da defesa dos Eagles, né, no pior momento possível. E no segundo tempo eles foram totalmente dominados e a equipe não conseguiu correr com a bola. E eles tiveram... Assim, você olha os números de jardas e tal, pelo tempo que eles ficaram na frente no placar, o Jalen Hurts foi o principal corredor da equipe com 70 jardas, né? Surpreende negativamente, né? Acho que, assim, mais que até que os erros, acho que a atuação da defesa no segundo tempo, né? E tem até aquela história que o Vic Fangio, ele foi contratado como um consultor secreto aí nas últimas 2 semanas para ajudar a trabalhar com essa defesa, né? O Vic Fangio, que é um baita coordenador defensivo, né? Uma das melhores mentes defensivas do século, foi head coach do Denver Broncos, só que quando ele foi head coach do Denver Broncos, ele jogou 6 vezes, perdeu 6 vezes pro Kansas City Chiefs, né? Então, não sei se era o consultor certo, né, pra esse trabalho. Sobre E o Jonathan Gannon, né, coordenador defensivo dos Eagles, que talvez nem viajou de volta para Filadélfia, perdeu uns pontos na entrevista de head coach para Arizona Cardinals, né? Dizem que ele é 1-2, se não o favorito, né? O Steichen já acertou com o Indianapolis Colts, Steichen que é o coordenador ofensivo dos Eagles. O Jonathan Gannon era o favorito, só que aí em Arizona ele tem aquela atuação. E é foda, porque o ano dele foi muito bom. Porque a comparação é com o Matt Patricia, né? O Matt Patricia, ele cede, sei lá, 50 pontos no Super Bowl pros Eagles e é contratado como head coach dos Lions. E aquele ano a defesa dos Patriots foi muito mal. Esse ano a defesa foi bem dos Eagles, né? Só que aí no jogo mais importante teve a pior atuação. Mas também foi contra o Patrick Mahomes, que foi fantástico. Acho que eu preparei uns números do Mahomes nos 5 primeiros anos, com o Tom Brady nos 5 primeiros anos. Eu falei bastante isso sobre a segunda parte do podcast. Mas o outro ponto que eu tava pensando, João, a gente sempre falava como, impossível ultrapassar o Tom Brady, impossível chegar nele, 7 títulos e tal, e realmente a maior probabilidade é que o Mahomes não chegue a 7 títulos. Só que nos 5 primeiros anos do Tom Brady, o Mahomes jogou melhor. Nos 5 primeiros anos dele. Isso pra mim é indiscutível. Você olha... Até eu separei aqui, eu abri a pauta do João, deixa eu achar aqui. Tom Brady tem 3 Super Bowls, 3 títulos, 2 MVPs do Super Bowl, uma vez segundo time All-Pro, 3 vezes Pro Bowl, chegou em 3 finais da AFC e teve um ano que não foi aos playoffs. Patrick Mahomes chegou em 3 Super Bowls, conquistou 2, foi MVP 2 vezes do Super Bowl, 2 vezes MVP da temporada, 2 vezes primeiro time All-Pro, 1 vez segundo time, foi ao Pro Bowl as 5 vezes e nas 5 temporadas chegou na final da AFC. Se a gente for reduzir a discussão quem é melhor a número de Super Bowl, não tem mais discussão, né? Porque eu acho contar título não é o fulano de tal tem 6 títulos, o outro tem 5, então o que tem 6 títulos é melhor. Não acho que é isso. Eu acho que o Mahomes já teve o começo de carreira que te permite pensar nele alcançar o Tom Brady. Mas acho que quando o momento mais difícil que ele realmente vai ter que suar bastante e o que a gente não tem certeza como vai ser, é porque vai chegar no momento que ele vai ter que fazer isso sem o Andy Reid e sem o Travis Kelce. E assim, o Tom Brady, 6 títulos dele foram com o Bill Belichick, né? Ele pegou o Bill Belichick mais jovem. E o Gronk só nos 3 títulos finais. O Travis Kelce já é mais veterano. O Andy Reid, dos head coaches mais velhos da NFL, vai chegar um momento que ele vai ter que fazer sem os dois. Então, vai ser o obstáculo para mim, principal, além do pura matemática, né, de chegar em 7 títulos, o que vai ser o Patrick Mahomes quando ele não tiver o Travis Kelce e o Andy Reid. Ele vai continuar sendo um grande quarterback, mas assim como o Tom Brady foi maximizado por ter o melhor head coach da história da NFL e eventualmente o melhor tight end da história da NFL, o Mahomes também é. Para mim, um dos 3, 4 melhores head coaches da NFL, da história da NFL, o Andy Reid, e para mim o segundo melhor tight end da NFL, o Travis Kelce. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que jogar assim os dois, né? Até porque ele tem 27 anos, o Travis Kelce tem 34, se eu não me engano,
33. 33. A tendência é ele não ter muitos mais anos nesse nível altíssimo que ele tá. Acho que hoje ele é discutivelmente o melhor jogador de skill positions da liga. Então, vai ser um obstáculo na carreira dele. O Mahomes, ele já fez o suficiente na carreira dele para ele entrar nessa conversa. Uhum. Mas acaba isso jogando um pouco contra ele, mas ainda falta muito da carreira dele. Sim. Eu acho que você não discordaria se eu falasse o Mahomes aposentasse hoje, ele entraria no Hall da Fama. De primeira. Ao contrário do Andrew Luck, né? Que o pessoal tava discutindo se o Andrew Luck seria first ballot. Eu vi gente falando, vai ser uma discussão interessante. Não é interessante. Não tem discussão. Ele não é mesmo do Hall da Fama. Não, primeira nem última. Foi um bom quarterback. Se a gente começar a botar todos os bons quarterbacks no Hall da Fama. Mas também é justo dizer que o Mahomes não chegou nem na metade da carreira dele ainda. Ele pode... Eu ficaria surpreso se ele não jogar mais 10 anos. Sim, então eu acho que ele assinou outro contrato com o Chiefs. Ou com outro time. Sim. E olha que ele assinou o maior contrato da história da NFL. Sim. E assim, também... esse time não venceu o Super Bowl, não chegou no Super Bowl com o Alex Smith, né? Antes que ainda tem aquele pessoal que fala, não, o Mahomes pegou um grande time fácil e tal. Ele pegou um time bom mesmo, só que ele levou esse time para outro patamar. Não, com certeza. E eu acho que esse é o maior ponto. Tudo bem, o Andy Reid, excelente técnico. Um dos maiores da história. Quantos títulos tem o Mahomes? Travis Kelce. Hoje, eu acho que... Hoje, um dia depois do Super Bowl, eu acho que vai ter muita gente que fala que ele é o melhor tight end da história. E eu acho que é mais justo que... Eu tenho falado isso, eu acho mais justo... Acho uma discussão maior do que as pessoas estão prontas pra debater. Sim, só um detalhe dessa discussão que, tipo, também eu vi os Super Bowl com os amigos ontem, e é sempre um ponto muito interessante quando a gente fala a seguinte frase: o Travis Kelce tem a mesma idade do Gronk. É muito bizarro. Isso é o número que nunca vai entrar. Ele foi draftado em 2013, o Gronk foi em 2011 ou 2010, agora não tem. Mas os dois têm a mesma idade. O Gronk entrou super novo e o Travis Kelce... O Gronk já se aposentou 2 vezes. Não, Sobre os Eagles, claro que o Jalen Hurts deve estar se sentindo mal pelo fumble e tal, mas como passador foi o melhor jogo do Jalen Hurts na carreira dele. E eu acho que é um jogo que te deixa bastante encorajado seguindo em frente, porque, sim, o fumble foi um fumble, não é um erro, não tem o que fazer ali, né? Não tem, o que ele poderia ter feito diferente. Não sofri do fumble, né? Não tem muita análise do lance, o que deu errado. Mas, como todos os fumbles na história da NFL. Tem jogadores mais propensos a fumble, né? Mas assim, hoje eu provavelmente me sinto mais confortável em dar um contrato longo pro Jalen Hurts do que no sábado, do que domingo antes do Super Bowl começar. Ele fez pra merecer um contrato de, 4 anos, $200 milhões. Eu acho que vai ser mais ou menos o preço para um quarterback que acabou de chegar no Super Bowl e foi segundo colocado no prêmio de MVP. Ele tem mais um ano de contrato, mas é aquela história, né, de se você deixar para negociar na próxima off-season, você provavelmente vai pagar mais caro. Mas assim, acho que não tem outro caminho para os Eagles se não dar esse mega contrato pro Jalen Hurts. E aí, se ele não conseguir corresponder, porque ele dando esse mega contrato significa que esse elenco dos Eagles vai ter menos investimento em outros setores. E é um time que já tem 10 titulares, 11 titulares free agents. E aí, se ele não conseguir jogar em alto nível sem o melhor elenco da NFL, como foi no último ano, aí é um problema do Eagles no futuro. Mas você, assim, não tem o que fazer aqui. Você não vai arrumar um desconto com o Jalen Hurts. Você não vai conseguir, vamos tentar aqui aceitar o Jalen Hurts por $25 milhões. Não vai acontecer. Você vai ter que pagar o preço cheio de um quarterback que foi o segundo colocado no prêmio para MVP. É o dor de cabeça boa, né? Os Eagles estão pensando agora, a gente vai ter que pagar muito dinheiro porque o nosso quarterback é excelente. Eu concordo, eu acho que a única forma de você conseguir economizar algum dinheiro no melhor cenário, que é o Jalen Hurts ser o cara da franquia, é você fazer isso agora.
Porque se você deixar ele acabar o contrato, aí você tem toda a questão de franchise tag e vai aumentar o preço de quarterbacks. Porque, de novo, a gente vai falar do negócio, o Lamar ainda vai assinar um contrato. Joe Burrow, Justin Herbert, todos esses caras vão assinar um contrato. Se você esperar o Jalen Hurts para entrar nesse bolo, o preço dele vai ficar mais caro. Sim. Mas o preço dele agora tá mais caro porque ele acabou de ir pro Super Bowl, ele acabou de ser o segundo colocado. Mas você espera que ele seja esse cara. Sim. Você espera que ele seja um quarterback que vai estar disputando MVPs, que vai levar o seu time ao Super Bowl. Então você paga ele como esse cara. E todo ano ele evoluiu, né? Todo ano dele na NFL ele evoluiu. Eu acho que é uma aposta bem razoável, que ele vai continuar evoluindo. Talvez ele não tenha um salto tão grande como ele deu do ano passado para esse, quer dizer, da temporada passada para essa, mas ele é um cara que ele tem um grande jogo como passador, né? O passe dele para AJ Brown, né? Teve outros, a conexão dele com o Dallas Goedert foi um negócio absurdo nesse jogo, né? Foram 3 passes ali de um grau de dificuldade altíssimo. O passe pro Devonta Smith, que acabou sendo um passe incompleto, também foi uma beleza de bola. Logo antes do intervalo. Sim. Mas que ele não consegue sobreviver ao chão. Foi uma grande partida. Se a gente analisar números frios, e é claro que a gente não vai dar um MVP do Super Bowl pro time que perdeu. Mas quem foi o melhor jogador do jogo de ontem? Jalen Hurts. Teve a melhor nota no Pro Football Focus, inclusive. A segunda melhor foi do Patrick Mahomes. Quem você acha que foi a terceira? Travis Kelce. Nick Bolton. Justo também, jogou muito bem. Justo. Teve não só o fumble, né? Mas assim, os Eagles a gente falava sobre o poder do jogo terrestre deles e tal. E sim, a defesa dos Chiefs se portou muito bem, né? E é um ponto que, assim, meu palpite era Chiefs, eu acertei. Aliás, acertei minhas 4 apostas. Fiz 4 apostas do Super Bowl. Acertei as 4. Foi o over, total de pontos, né? Eu dei mais 51 e foi 73, né? Foi bem tranquilo. Apostei Jalen Hurts fazendo touchdown a qualquer momento. Fiz 3, ótimo. O cara coroa, apostando coroa e foi coroa. O pessoal do Twitter me encheu o saco e disse, pô, quando o cara tá apostando um cara coroa do Super Bowl, ele já se perdeu pro vice, não sei o quê. E apostei que teria uma conversão de 2 pontos bem sucedida. Então, uma boa noite. Mas, acho que o Nick Bolton jogou muito bem. E é um negócio que eu falei no preview. Essa vantagem que muita gente falava dos Eagles, parecia que era meio assim, pô, o Mahomes sozinho contra o melhor elenco da NFL. E o elenco dos Chiefs é qualificado, né? E a linha ofensiva dos Chiefs é muito boa. Tanto que quando eu fiz aquele raio-x, deu acho que 13-12, um negócio assim. E eu achei que foi um pouco superestimada, por isso que eu achava que os Chiefs venceriam. E acabei acertando, achei que as pessoas superestimaram a vantagem do Philadelphia Eagles. Mais alguma coisa sobre o jogo ou podemos seguir pro mock? Não, só um detalhe, fato interessante que eu li ontem. Nem chequei, nem sabia como checar esse fato, mas o Mahomes é o primeiro quarterback a ganhar o Super Bowl, ocupando mais de 12% da folha salarial do elenco. Então, o Mahomes, né? Então, se muitos falavam, vamos ver quem a gente falou antes, né? Sem o Andy Reid, sem o Travis Kelce. Agora ele já tá num nível da carreira que ele não tem a ajuda que ele teve há um tempo atrás. E ainda assim, ele se torna o primeiro quarterback a conseguir esse feito. Por melhor que seja o Travis Kelce, você venceu o Super Bowl no qual os seus melhores wide receivers são o Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling, o Kadarius Toney e o Sky Moore, é um negócio de outro mundo, né? E o Andy Reid, eu achei que ele foi mal no field goal errado lá do Butker, né? Ele devia ter tentado a conversão, mas o segundo tempo dele foi, assim, aquele momento que, eu sou a melhor mente ofensiva da história da NFL. Porque foi realmente... Acho que, claro, você pode falar Walsh, né, do 49ers e tal, mas eu acho que o Andy Reid está nessa discussão pelo tempo que ele... 20 anos que ele é o cara mais inovador em ataques na NFL. Vamos seguir pro mock draft agora, mock draft do João, siga ele lá no @Duca_JE. A gente não conversou ainda, né, mas eu acho que um bom momento pro próximo seria no pós-free agency, né, João?
Próximo Sim, ou sim. pós-combine? Combine é quando? É em fevereiro ainda. Mas acaba em março, eu acho. Mas aí logo depois, a Free Agency é ali meados de março. Acho que pode ser. Acho que pode ser no Combine. Que vai ter sempre o guerreiro lá que corre 4.2 no Forever Dash. Não, vamos deixar pra Free Agency, a gente pode fazer alguma coisa em relação ao Combine, né? Não precisa necessariamente um mock. Ganhadores, perdedores e tal. E o próximo Free Agency a gente pode fazer ao vivo também lá na Twitch. Eu até pensei em propor pro João na última semana, mas ainda bem que eu não propus, porque eu tô exausto hoje. Não consegui dormir. E também não consegui dormir de novo. Eu tive tempo pra tentar dormir de tarde, não consegui. Enfim, vamos lá. Eu vou mudar a tela aqui pra quem tá assistindo no YouTube. Vou ter aqui. Altíssimo nível agora, podcast em vídeo, tá? Lá no YouTube, pra quem quiser me ver falando sobre futebol americano, ver o João, ganho estético muito grande. João, primeira escolha do draft. Primeira escolha do draft eu mantenho. Chicago Bears, Will Anderson Jr., edge rush de Alabama, mas sabendo que quase 100% de certeza que Chicago Bears não vai fazer essa escolha. É bem provável que não. Eu pensei, eu juro que eu pensei em botar um Jalen Carter só pra eu falar, eu sabia, pra eu ter as duas opções, mas não, fui honesto, ético. E assim, a gente acompanha draft há bastante tempo, né, a gente sabe como é que é esse processo, né. Hoje, parece que é uma discussão. O Will Anderson me parece favorito, mas ainda assim, se tu vê o mock draft com Jalen Carter na primeira escolha geral, tu não cai da cadeira. Como você acha que vai ser essa progressão? Eu acho que quanto mais afastado a gente ficar da temporada do college football, mais o Will Anderson vai ganhar força. Ele deve fazer um combine melhor também, né? Eu acho os dois prospectos excelentes, mas o Will Anderson ganha nos 3 anos, eu acho. O Jalen Carter ganha na temporada passada. Justo. Quanto mais afastado a gente ficar, mais a gente parar pra pensar, peraí, o que o Will Anderson fez 2 anos atrás? O que o Jalen Carter fez 2 anos atrás? Mas isso vai acabar acontecendo e eu acho que o Will Anderson vai testar muito bem. E, de novo, por mais que a diferença parece ter diminuindo um pouco, edge ainda é uma posição que você busca muito cedo no draft. Mas também tem a questão, assim, o melhor valor que o Chicago Bears pode obter dessa escolha é trocando ela, né? Melhor que seja o Will Anderson, o Jalen Carter, você trocar por múltiplas escolhas e múltiplas escolhas altas, vai ser um valor melhor. Então eu volto àquilo que a gente falou no começo, né? Acho que o ideal, e o que a gente acha que, eu concordo com você, eu acho que não vai ser o Chicago Bears que vai escolher. Sim, o cenário ideal pro Chicago Bears seria trocar para 2 com o Houston Texans, de repente consegue uma escolha de segunda rodada, que acho que já seria para mover uma escolha excepcional, e depois trocar de novo. Se eles conseguirem a troca que o Chicago Bears fez com os 49ers para selecionar o Trubisky, eu acho que os Bears fazem. O que foi? Eu não lembro. Eu acho que foi uma terceira e uma quinta. Já é suficiente. Eu acho que o cenário ideal para os Bears seria trocar da 1 para 2 e depois trocar da 2 para 4 ou 2 para 7 ou 2 para 9. Qualquer Idealmente para os Bears eu acho que seria 2 para 4 para você ainda ter uma chance em um dos dois. Mas aí volta aquela coisa que a gente vê de draft, né? Você conseguir uma escolha extra de primeira rodada para você, em vez de dar 4, você seleciona na 7 ou na 9, a história te diz que é um valor melhor do que o que você pode obter na escolha 4. Então, eu gostaria... Assim, se os Bears saírem desse draft com 2 escolhas extras de primeira rodada, eu acho que seria o primeiro dia tem que dar nota a mais para a equipe, né? E é uma equipe que tem muito dinheiro de cap também, né? Então pode ocupar alguns buracos aqui, pode se dar o luxo de jogar algumas dessas escolhas pro segundo draft 2024. João, segunda escolha, Houston Texans no relógio. Segunda escolha, o Houston Texans seleciona o Bryce Young, quarterback também de Alabama. Esse é um detalhe que eu acho que vai ser importante na possível troca do Chicago Bears. A gente sempre fala, tal prospecto vai querer fugir de tal time. E a maioria das vezes é, falácia, né? Uhum.
Mas existe uma situação... Aconteceu 2 vezes isso na história recente. É. O Justin Herbert fugiu dos Giants Mas e o Eli Manning fugiu do Chargers. Pensando que os 2 times envolvidos, né? Giants e Chargers. Mas existe uma situação real do CJ Stroud com o Houston Texans. Que... O agente do CJ Stroud é o agente... Não, o agente é o mesmo do Deshaun Watson. O técnico de e o técnico pessoal. Então, porra... Então, se a gente tá vendo alguma situação que um quarterback possa forçar o seu caminho para fora de uma franquia, talvez seja esse ano. Então, eu acredito que os Texans não queiram correr risco na situação. Então, se o Chicago Bears escolher e não for o quarterback, só o Bryce Young para eles, acabou os problemas. Se o Bryce Young for a primeira escolha geral, como eu acredito que vai ser, aí os Texans têm que se coçar. Por isso que eu acho que eles podem pular para a primeira escolha. Por isso que eu acho que faz sentido para eles. Deixa eu te perguntar, João, quantas vezes a gente vai ver vazando na imprensa, que Chicago Bears tem conversas avançadas com Carolina Panthers, Chicago Bears tem conversas avançadas com o Indianapolis Colts, com a Las Vegas Raiders, porque eles vão querer criar um terrorismo mental no Houston Texas gigantesco. Eu tava vendo, eu não lembro quem foi o repórter. Eu acho que foi o Adam Schefter. Ele falou que o Chicago Bears já recebeu 2 propostas boas e nenhuma é dos Texans ou dos Colts. Então que são os 2 times. Os 2 times mais desesperados. 2, os 2 times que o Chicago Bears vai preferir fazer a troca com esses 2 times. Mas na situação sobre o Bryce Young, que, na minha opinião, é o melhor quarterback desse draft, mas vão levantar as hipóteses. O tamanho dele, que é uma questão justa. Então, eu acho que esse processo... eu acho que esse processo vai ser bem interessante para ver, porque eu lembro quando o Kyler Murray estava sendo draftado e, tipo, tava lançando odd para você apostar, e era todo um negócio assim no combine. Falou, quanto é que vai ser a altura dele? Será que ele vai passar de 6'0"? Será que vai ser menos de 5'9"? Isso, e também o Kenny Pickett a mão dele. Então eu acho que o Kyler vai ser assim. Eu lembro perfeitamente, porque eu tava de olho no Kyler Murray pros Giants, e aí saiu a medição dele, se eu não me engano, a medição dele oficial foi 5'9". E assim, é idiota, mas ele ter medido 5'9", que dá 1,77m, deve ser por aí, e não menos do que isso, foi o que sacramentou ele como a primeira escolha geral. Porque se ele mede, sei lá, 5'8", se ele mede 2, 3 centímetros para baixo, eu falo assim, a gente fala 5'8", 5'9", é porque tudo de draft é nas medidas dos Estados Unidos, né? E aí, ele mediu 5'10" no combine. Então, bem bondoso esse 5'10", né? A gente fala 5'10" e peso em libras, não é porque a gente é metido americano, não. É porque tudo de draft tá nessa parada. É altura em pés e peso em libras. E, pra eu ser bem sincero, eu tenho mais noção sobre um prospecto do draft se tu me fala ele tem 6'1", do que se tu me fala ele tem 1,85m. É foda, é ridículo, porque assim, não só não é a medida que é usada no resto do mundo, e é uma medida burra, né? Porque centímetro, metro e quilo é 1000 vezes melhor. Mas enfim. E tudo no draft é comparativo. Tudo que acontece no draft é comparativo. Então, não importa realmente a altura do Kyler Murray. Importa o quão ele mede em relação aos outros quarterbacks na história da NFL. E tudo é em pés. Sim. Então não faz nem sentido pra gente fazer essa conversão. Porque a gente tem que fazer a conversão 2 vezes. Se a gente for fazer a conversão do Kyler Murray e fazer a conversão do Bryce Young pra saber, né? Enfim, Bryce Young, a sua comparação que você tem é Russell Wilson, né? Que tem uma bagagem, né, depois dessa atual temporada. E a outra comparação que eu vi foi no guia do draft do Pro Football Focus, que tem uma bagagem ainda maior, que é o Deshaun Watson. Que é foda. A gente entende que ele tá sendo comparado ao jogador Deshaun Watson, pela questão da criação do Bryce Young, né? O cara que estica a jogada e tal. Mas ainda assim, comparar Russell Wilson
e Deshaun Watson em 2020. Sim, se tu fala, pô, tem um quarterback comparado ao Russell Wilson e ao Deshaun Watson, você me fala isso em 2019, pô, é o GOAT já, né? Ele vai entrar na NFL como o maior de todos os tempos já, mas 2023 é complicado. Falando em Kyler Murray, pode falar. Só pra falar isso, eu comparo o Russell Wilson pela média da carreira dele, não pelo ano passado. E em relação ao Deshaun Watson eu consigo ver, mas não dá pra comparar pelo tamanho. Deshaun Watson é muito grande. Escolha número 3, Arizona Cardinals, João. Arizona Cardinals seleciona o Jalen Carter, defensive tackle de Georgia. Vai ser isso, Will Anderson, Jalen Carter, Will Anderson. Eu acho muito difícil algum não quarterback ser selecionado antes desses dois. A gente já falou sobre ele, acho que a gente pode avançar. Número 4, Indianapolis Colts aqui, um time que a gente falou, né? Spoiler alert, que é aí de quarterback. Qual deles você colocou aqui, João? Eu boto o CJ Stroud, quarterback de Ohio State. Eu não compro essa ideia que o Levis é melhor que ele. Muita gente já compra, né? Especialistas de verdade, não é com aquele... Não é curioso no Twitter, não. Cara tipo o Mike Renner do Pro Football Focus, o Mel Kiper também. Eu acho que o Will Levis é uma situação clara de você querer se apaixonar por um prospecto. Olha o que ele pode ser, é que ele joga em Kentucky, é uma faculdade que não deu tanto suporte para ele. Olha o que ele pode ser se ele chegar na situação ideal. E cada draft que passa, eu fico mais... Olha o que o cara fez. Foca no que ele faz, não no que ele pode fazer. Esse é o efeito Josh Allen, né? Quanto o Josh Allen fez isso, o Josh Allen foi um quarterback ruim no college football, não vou falar que ele foi um excelente quarterback, mas ele tinha as ferramentas e depois de 3 anos ruim na NFL, ele virou um bom quarterback. Então, todo mundo acha que pode fazer isso. Então, eu, sinceramente, eu acho o CJ Stroud mais garantido. Ele é um cara que tem mais precisão, ele é um cara que sabe ler melhor as rotas, ele é um cara que sabe ficar no pocket. Então, e o Indianapolis Colts é um time que tem que investir no quarterback no draft esse ano. Chega de tentar ser mais esperto que todo mundo na NFL. Você não acha que os Colts estão aqui olhando e falando, pô, Eric Carr tá disponível, hein? Eu acho que o Indianapolis Colts, o Chris Ballard, todo esse pessoal, eles se acham muito mais inteligentes que todo mundo na NFL. Porque eles olham assim, Carson Wentz, não, eu vou conseguir. Eu vou tirar o melhor do Carson Wentz. Philip Rivers com 77 anos. Vem em mim, que eu vou levar esse cara pro Super Bowl pela primeira vez. Então, eu acho que os Colts têm que parar de fazer isso, investir no quarterback no draft. E eu acho que o CJ Stroud é um bom caminho. 2 questões técnicas aqui. Primeiro, eu dei spoiler da 5ª escolha, porque eu acabei preenchendo antes do João falar, que é o Myles Murphy, Ed Rusher. E acabei dando spoiler que eu sei as escolhas, né? Já tinha me mandado o mock que eu tenho que preparar aqui. E o outro que tá chovendo um absurdo aqui em casa. Então, se você estiver ouvindo barulho e achar que é chuvisco do meu microfone, não. É chuva de verdade. João, 5ª escolha geral, Myles Murphy, Ed Rusher, de Clemson, né? Que é daqueles aberrações da natureza, né? De termos físicos. Sim, ele é um cara que, de novo, vai testar bem. Muita gente vai se apaixonar por ele. Mas nível eu não acho Trevor Walker de atleticismo? Por aí. Inclusive, a minha comparação para ele, eu acho que ele não tem a versatilidade do Trevor Walker, que, tipo, jogou muitas vezes linebacker, jogou de defensive tackle. Acho que o Myles Murphy é um cara que vai ser mais edge rusher, mas fisicamente vai ter gente se apaixonando por ele. Pode ser que nem o Trevor Walker ele pule na frente? Pode, não é uma ciência exata. Eu acharia um erro, mas pode ser. Escolha número 6, Detroit Lions, pertence aos Rams. A escolha, quer dizer, pertence aos Lions agora, mas é a escolha do Los Angeles Rams. Quem que você colocou? Brian Breeze, defensive tackle de Clemson. Brian Breeze vai ser uma análise interessante, porque... Não, pode continuar, é porque eu preenchi errado aqui. Só quem tá vendo no YouTube viu a merda que eu fiz aqui. Agora tá certinho. Por favor, João. O Brian Breeze vai ser uma análise interessante, porque quando ele foi recrutado, ele era aquele nível de prospecto muito acima da média. Muita gente já falava que ele ia ser uma escolha de primeira rodada nesse ano.
E jogou bem, Clemson, não jogou mal, mas sofreu algumas lesões, então não chegou no nível que o pessoal acreditava, mas o potencial tá ali. Então, um time como o Detroit Lions, no outro mock eu cheguei a botar quarterback para eles, mas talvez o Detroit Lions possam se dar ao luxo de não draftar um quarterback esse ano. Eu acho que... A minha take sobre isso, acho que até eu cheguei a falar com você sobre isso, eu achava que se o Ben Johnson ficasse como coordenador ofensivo da equipe, valia a pena tentar mais uma vez com o Jared Goff, num ano que a divisão tá meio questionável, e o Ben Johnson, que tudo indica, ficou, né? Ele não parece ser um dos considerados ali pro cargo dos Cardinals, então acho que vale a pena. Já avisou que vai ficar. Já avisou que vai ficar. Avisou que vai ficar, verdade. Então, eu acho que vale a pena com o Goff. 7ª escolha, Las Vegas Raiders. Com a 7ª escolha, eu boto Las Vegas Raiders, aí sim selecionando o Will Levis, quarterback de Kentucky. O fato de eu achar ele pior que o CJ Stroud, não significa que eu acho ele um mau prospecto. Tá? Significa. Você odeia ele. Também. Eu também odeio ele. Odeio ele pelo fato de como ele bebe café e como ele come banana. Pesquisem na internet. Ou não pesquisem se. Tô sendo legal aqui com vocês. Mas é outro time que tá no mercado, né? Se em algum momento Las Vegas Raiders sonhou com o Tom Brady, a não ser que ele desaposente de novo, eu acho que o Las Vegas Raiders está em posição de tentar draftar um quarterback, porque o Derek Carr não vai ficar. Então vai ser Aaron Rodgers ou draft. O Will Levis, nesse momento, eu consigo ver ele vencendo o Offensive Rookie of the Year e a gente fala, putz, como é que a gente não viu que ele ia ser um quarterback fantástico? Ou então, terceiro ano dele na NFL, Will Levis procura recomeço no New York Jets. Eu tô o jogo, aí ele falando no primeiro dia do training camp, o jogo tá muito mais lento agora pra mim, eu tô conseguindo ler melhor e tal. Eu sei que o que passou e tal, não sei o que. Eu consigo ver esses dois extremos. Eu não consigo ver um cenário que ele é assim, ele é um bom quarterback, ele é, sei lá, tipo, 16º melhor quarterback. Eu acho que ele é bem boom or bust, né? Na minha humilde opinião. Eu vou estudar melhor esses caras. Mas 8ª escolha, João, Atlanta Falcons. 8ª escolha, o Atlanta Falcons seleciona o edge rusher de Texas Tech, Tyree Wilson. Outro cara também, uma classe bem boa de edge rusher esse ano. Outro cara também fisicamente muito, muito diferente. Ele é muito grande, braços muito longos. Não teve tanta produção assim em Texas Tech, mas eu acho que até minha comparação para ele é o Gary Rousseau do Buffalo Bills. Ele também era um cara que muito longo, que prototipicamente ele parecia. Ele entra numa sala e fala: esse cara é um edge rusher da NFL. E o Tyree Wilson é a mesma coisa, então muito forte. Eu acho que ainda precisa ser um pouquinho polido, mas já a defesa de Atlanta precisa de qualquer ajuda que ela possa conseguir. Você falou que nem o scout do filme do Moneyball agora. Falei? Falou. Não, porque ele chega na sala. Ele chega na sala. Uma coisa já chegou na sala 5 minutos antes. Exatamente, a sala. Mas você pareceu. Não tô dizendo que você imitou. Você pareceu. Nona escolha geral, Carolina Panthers, outro quarterback, né, João? Anthony Richardson. Se é quarterback de Flórida, né? Se o Will Levis, a gente falou que é meio boom or bust, o Anthony Richardson é completamente boom or bust. Ou o Anthony Richardson daqui a 5 anos. Ou o Anthony Richardson vai ser um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, ou ele vai estar no terceiro time dele. Vou te falar que eu tenho gostado do que eu tenho visto dele. É difícil não gostar, mas é muito cru ainda, muito raro. Eu não lembro o número certo, mas ele demorou 4 ou 5 semanas para lançar o primeiro touchdown dele essa temporada. Então, as ferramentas estão ali. Vi gente comparando com o Josh Allen, eu comparo com o Cam Newton, tá tudo ali. Se der certo. Se não der, aí eu acho que é um risco. Mas eu gosto dessa escolha do Carolina Panthers por causa do Frank Reich. Porque o Frank Reich, eu acho que ele, em algum momento, ele já foi um excelente técnico na NFL, mas ele foi meio sabotado pelos Colts.
nunca deram uma chance pro Frank Reich ter um quarterback. Eu discordo. Eu acho que ele faz parte do problema. Você acha que ele preferia ter o Carson Wentz do que draftar um quarterback? Acho. O Philip Rivers também foi a escolha dele. Matt Ryan também foi a escolha dele. Justo. Justo. Eu vou falar a verdade. Eu queria ver ele tentar com o quarterback do draft. Eu acho que no Carolina Panthers ele vai ter a chance de fazer isso. No guia aqui do Pro Football Focus, o Anthony Richardson, comparação também ao Josh Allen. Vamos avançar aqui, vamos seguir. A gente não vai analisar toda a escolha profundamente, porque senão vai ficar um podcast muito longo, né? Então a gente vai passar um pouco mais rápido por algumas. Número 10, Philadelphia Eagles, né? Eu acho que é um time que é um draft que vai ser muito impactado por quem eles conseguirem manter no mercado de free agents, né? Mas é um time inteligente que costuma ir com o melhor jogador disponível. Nessa situação eu boto o Philadelphia Eagles no Brian Branch, safety de Alabama. Até por causa disso que você falou, um dos nomes que são free agents esse ano é o C.J. Gardner-Johnson, né? Jogou muito bem desde a troca para os Eagles e o time vai ter que buscar repor. Porque, até o que a gente falou antes, é bom você começar a botar o dinheiro no porquinho para renovar com o Jalen Hurts. Então você não pode sair gastando 15 milhões de dólares anuais com um safety. Então... Eu só não sei se os Eagles, assim, excelente prospecto e tudo mais, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ver os Eagles selecionando um safety no top 10. Que é uma posição barata, né? Você consegue um safety ok, veterano, sei lá, 5, 6 milhões de dólares no mercado. Justo. É questão de valor. Uhum. Tennessee Titans, 11ª escolha. Dessa primeira escolha, eu boto o Tennessee Titans selecionando Peter Skoronski, offensive tackle de Northwestern. A comparação dele sempre vai ser com o Rashawn Slater e eu acho que é completamente justo. Ele tem o tamanho de braço ideal para ser tackle na NFL? Não necessariamente. Você pode querer que ele tenha um braço um pouco maior. Mas ainda assim, ele é um cara que vem jogando bem há muito tempo. Tem a técnica muito refinada. E assim como o Rashawn Slater, eu acho que ele vai se dar bem como tackle na NFL. E o Tennessee Titans é um time que perdeu o Jack Conklin há algum tempo. Não conseguiu repor ali o right tackle. E o Taylor Lewan perdeu 30 jogos em 3 temporadas. É um cara que deve ser cortado essa temporada. Então o Tennessee Titans, que eu lembro que eu jogava muito Madden com o Tennessee Titans, porque eles tinham a melhor dupla de tackles da NFL, agora é uma baita necessidade. Eu ouvi uma entrevista do Taylor Lewan no Pardon My Take. Ele falou que gosta muito do GM novo dos Titans, mas que acredita que vai ser cortado por causa do cap hit dele, né? Ele tem um podcast também, né? Ele brinca bastante e tal. Aí teve um cara no podcast que falou assim, até se sua mãe fosse general manager do Tennessee Titans, ela te ama e tal, mas ela ia olhar pro teu número no cap, os jogos que tu jogou ia te cortar. Pessoal, a chuva apertou aqui, né? Espero que o barulho não esteja atrapalhando muito. Eu vou fechar o microfone de vez em quando a gente estiver falando, mas João, 12ª escolha, Houston Texans. Com a 12ª escolha, o Houston Texans falando Quentin Johnston, wide receiver de TCU. Eu gosto da estratégia dos Texans de, você vai draftar um quarterback esse ano, faz tudo possível para ele ter a mínima chance de desenvolver. O head coach já é mente defensiva. Mas você, nessa situação, seleciona o Bryce Young, dá um wide receiver para ele. Brandon Cooks provavelmente não vai continuar no time. Fora isso, quem você tem de arma? Nico Collins, O.J. Howard. Eu acho que você tem que dar uma chance real pro quarterback que você draftar e você volta pro relógio logo na 12ª escolha. Então você tem a chance de selecionar o melhor wide receiver do draft. Aqui nessa situação eu boto Quentin Johnston, que jogou muito bem contra a Michigan na semifinal, mas não jogou tão bem assim na final. Né? 13ª escolha, o New York Football Jets. Qual que é a sua escolha aqui? A escolha que pode ser do Green Bay Packers, né? Mas, por enquanto, dos Jets. Perry Johnson Jr., offensive tackle de Ohio State. Os Jets precisam de tempo.
Mekhi Becton faz 2 temporadas que não joga. Você espera que ele possa voltar saudável e contribuir, mas nesse momento, qualquer coisa que você possa tirar dele já é lucro. O left tackle da equipe foi o Dwayne Brown, por boa parte da temporada, que tem 177 anos. E o outro é o George Fant, que tem lapsos, mas não é o cara que você quer apostar para ser o seu left tackle do futuro. Então, nessa situação, eles conseguem o Paris Johnson Jr., que eu acho um excelente prospecto, torcedor do Atlético Mineiro. Então, eu gosto bastante. Já apontou um defeito nele. 14ª escolha no England Patriots no relógio. O New England Patriots seleciona o Zay Flowers, wide receiver de Boston College. É um nome que tava meio baixo assim nos boards, mas ele tá no Shrine Bowl, que foi a comissão técnica dos Patriots, que foram técnicos, e simplesmente acabou com o Shrine Bowl, eleito MVP, e começou a pintar aquele negócio assim, comissão técnica dos Patriots ama o Zay Flowers, tudo. E é uma posição que os Patriots precisam, wide receiver. Não dá pra você ficar confiando em Jacoby Myers, Kendrick Bourne, etc, etc. Então vai lá, se você quer dar uma chance ao Mac Jones, drafta um cara desse pra ajudar ele. Eu acho que o Zay Flowers vai ser interessante como é que vai ser o combine dele, porque nesse momento ele é um cara que projeta como um jogador bem técnico. Eu tava vendo aqui o Pro Comp dele é o T.Y. Hilton. Não sei se ele é tão rápido quanto o T.Y. Hilton, né? Mas a minha comparação dele é o Antonio Brown. De novo, jogador, não pessoa. Foda, o próximo Tyrande aqui era o Hernandez, né? Vai ser por aí, né? Mas assim, ele é bem a cara dos Patriots mesmo, né? Versátil, cara inteligente e tal. Os Patriots precisam. Green Bay Packers com a 15ª escolha. Também vou de wide receiver aqui, o Jordan Edson, wide receiver de USC, ganhou o Biletnikoff 2 anos atrás, não no ano passado. Ele vai aceitar um corte salarial para deixar o college football para ir para a NFL? Vai aceitar, já se declarou pro draft. Outro cara que talvez o tamanho incomode, ele é muito magro, muito baixo, mas ainda assim muito técnico. Então eu acho que Green Bay aparentemente já tem o wide receiver grande, que é o Christian Watson. Agora, se você parear ele com um cara mais técnico, que corre rotas melhores, eu acho que seria interessante para o Aaron Rodgers ou para o Jordan Love. E o Devonta Smith ajuda, né? Todos esses wide receivers mais magros, né? O Devonta Smith ajuda bastante com o sucesso dele na NFL. 16ª escolha, o Washington Commanders. A 16ª escolha, o Washington Commanders seleciona o Kelly Ringo, cornerback de Georgia. Eu gosto do Kelly Ringo. Muita gente não gosta. Eu acho que tem potencial ali. Tem potencial. Ele é um quarterback grande, ele é um quarterback rápido. Ele é um cornerback que tem ball skills, ele é um cornerback que consegue fazer interceptações. Tem alguns problemas, sim, mas eu acho que tudo pode ser treinado nele. E o Washington Redskins precisa de cornerback. Tentou com o William Jackson terceiro na temporada. Ele foi trocado, não foi? Ou ele foi cortado? Cara, eu não lembro mais o que aconteceu com ele. Eu lembro que teve uma história com ele, mas eu não lembro mais o que aconteceu. Minha cabeça não deu certo. Segunda-feira do Super Bowl. Complicado. Vamos avançar aqui. Vamos dar uma... Acho que é o melhor jogador disponível, né? Aquele Ringo também, né? Acho que não necessariamente é a maior necessidade do Commanders. 17ª escolha, Pittsburgh Steelers. Aí eu boto outro tackle, o Broderick Jones, de Georgia. Offensive tackle. Outra necessidade. Pittsburgh precisa proteger o Kenny Pickett, se você quer dar uma chance para ele. E os dois principais técnicos da classe, Paris Johnson e o Skoronski, que sai, Broderick Jones não tá no mesmo nível de prospecto, na minha opinião. Por quê? Pelo tamanho dele. 6'4". É difícil achar um tackle 6'4" na NFL. A minha comparação para ele é o Elijah Vera Tucker, guard dos Jets. Eu acho que o Broderick Jones vai virar guard? Não necessariamente. Até porque o Elijah Vera Tucker, em algum momento dessa temporada, jogou de tackle e jogou bem. Então, não necessariamente é uma sentença que o cara vai virar guard tamanho dele. Mas, ainda assim, é uma preocupação. Mas, tirando isso, muito bom jogador, muito técnico, muito bom com o jogo terrestre. Gostei do seu autocontrole aqui, não comparar outro tackle baixo ao Rashawn Slater, né? Que
que virou Uhum. o Big Ben das comparações, né? O Big Ben, todo quarterback tem um draft, eu tenho um quarterback comparado a ele, todo draft tem um quarterback comparado ao Cam Newton também. Vai ter agora o Josh Allen e o Rashawn Slater, meio que virou, o cara é teco, mas não tem mais de 1,90 m. Bota o Rashawn Slater. Detroit Lions, 18ª escolha. Volta pro relógio do Detroit Lions, né? Aí eu vou de cornerback. Christian Gonzalez, cornerback de Oregon. Talvez o prospecto de cornerback mais seguro desse draft. Eu acho que ele tem poucos defeitos. Eu acho que ele não tem o teto do Kylie Ray. Eu acho que ele não vai virar de cara assim, um dos melhores tackles, um dos melhores cornerbacks da NFL, mas muito seguro. Minha comparação para ele é o próprio Patrick Surtain em segundo, que também era um cara muito seguro saindo de Alabama. Temos um problema aqui, João. O quê? Sua 19ª escolha aqui na sua lista. Vou colocar na tela. Quem tá assistindo no YouTube já sabe. Você colocou o Bijan Robinson do Tampa Bay Buccaneers. Eu sei Sim. que aqui você tá colocando a sua cabeça como a franquia, né? Não necessariamente o que você, João Eduardo Dutra, faria. Não sei se você realmente faria. Mas se o Tampa Bay Buccaneers... Assim, alguém vai selecionar o Bijan Robinson na primeira rodada. Eu tenho que me preparar emocionalmente pra isso. A única coisa que eu não quero é que ele saia na 26ª escolha pro New York Giants. Mas eu meio que já aceitei o fato que vai ter um running back selecionado na primeira rodada pelo menos. E vai ser o Bijan Robinson. Grande running back. Universidade do Texas, que eu tenho uma simpatia grande. Ok. Não é ok, mas ok. Mas se o Buccaneers, com um monte de buraco, com elenco velho, elenco lento, selecionar um running back na primeira rodada, o Tom Brady tem que aposentar de novo. Não sei mais o que pode ser feito, porque seria um desastre para a equipe. Eu acho que é uma escolha de melhor jogador disponível, que o Bijan Robinson nesse momento é o melhor jogador disponível, e para uma franquia que não necessariamente está tão preocupada em vencer jogos no ano que vem. Então, eu acho que o Bijan Robinson, ele é o melhor running back desse draft, é o melhor jogador disponível. E a comparação dele é o Adrian Peterson com habilidades de wide receiver. Porra, então eu acho que... É o Adrian Peterson, só que totalmente diferente do Adrian Peterson. Não, é o Adrian Peterson correndo com a bola. Mas eu acho que a ideia é essa. A ideia é você passar por esse ano não se esforçando muito para vencer jogos. Não acho que Todd Bowles seja o head coach do futuro da franquia. E eu não acho que o Kyle Trask seja o quarterback do futuro da franquia. Eu acho que seria um desastre aqui. Você escolher o Bijan Robinson, grande jogador, vai ser o calouro de ataque do ano, a não sei que ele se machuque, mas volta àquela discussão de sempre. 20ª escolha, Seattle Seahawks. Seattle Seahawks selecionou o Cyrus Torrence, offensive guard de Flórida. Seattle Seahawks conseguiu consertar os tackles, né, mas o interior da linha ofensiva ainda é muito ruim. O Cyrus Torrence é o melhor jogador de interior de linha ofensiva do draft. Número 21, Miami Dolphins. É uma escolha que a equipe não terá porque foi condenada por tampering, né? No caso lá do Sean Payton com Tom Brady. O tampering, pra quem não sabe, é quando um time negocia fora do período permitido com um jogador de outra equipe. Foi o que a equipe fez com o Tom Brady e com o Sean Payton. Foi o treinador, claro, né? Mas também sob contrato com o Saints. Então a equipe perdeu a escolha de primeira rodada em 2023. Então, 22ª escolha, Los Angeles Chargers. Com a 22ª escolha, o Chargers selecionou Michael Mayer, tight end de Notre Dame. O ataque do Chargers deve mudar bastante nessa temporada, né? Mas já tem já tem, que lembrei. Mas alguns nomes podem perder um pouco de espaço. Keenan Allen talvez seja cortado, o Jared Everett talvez seja cortado. Eu acho que eles precisam dar algumas armas pro Justin Herbert mais confiáveis, porque o Mike Williams eu acho um excelente wide receiver. Não consegue ficar saudável a temporada toda. O Keenan Allen já tá velho. O Jared Everett não é nada demais pra mim. Então, acho que o Michael Mayer é o melhor talento desse draft. Eu acho que ele de cara vira uma das principais rotas de segurança do Justin Herbert.
Qual a comparação que você tem pro Michael Mayer? É o TJ Hawkinson. Eu acho que ele é um talento completo. Corre rotas bem, domina o meio de campo, consegue bloquear. Então, pra mim, é um talento completo. Comparação aqui do guia do Pro Football Focus, Jason Witten. Todo Tyrande branco na história do draft comparado a Jason Witten. O próprio Hunter Henry, draftado pelo Los Angeles Chargers, era o novo Jason Witten também. Baltimore Ravens, 23ª escolha. Com a 23ª escolha, o Baltimore Ravens seleciona o Jackson Smith-Njigba, o wide receiver de Ohio State. Em algum momento, o Jackson Smith-Njigba poderia ser considerado o melhor wide receiver dessa classe, né? Mas não jogou essa temporada passada. E o Baltimore Ravens parece estar no mercado de tentar ajudar o Lamar Jackson. Eles vão draftar um linebacker aqui, sabe, né? Provavelmente um safetyzinho de Alabama. Tem jeito, Mas tem que tentar ajudar o Lamar Jackson, né? Não, ele se recusa. Ele se recusa. 24ª escolha, Minnesota Vikings. A 24ª escolha, Minnesota Vikings seleciona o Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. A defesa dos Vikings precisa de ajuda, né? Eu acho que o jeito que o Daniel Jones expôs eles nos playoffs é bem feio. Então, qualquer escolha defensiva aqui eu acho que vai bem. Jacksonville Jaguars, 25ª escolha. Jacksonville Jaguars é outro time que vai com defesa. O Ken Smith, cornerback de South Carolina. Jacksonville Jaguars já investiu bem em cornerback nesses últimos anos, mas parece que nenhum deu certo. CJ Henderson já foi trocado. O Tyson Campbell, você pagou caro no Shaquille Griffin, mas eu acho que você tem que continuar investindo. Então, eu vou de Ken Smith nessa situação. 26ª escolha, New York Football Giants. João, antes de entrar na sua escolha, que eu detestei, aliás, já acho que a gente tem uma amizade que eu posso falar isso pra você. Não é nada contra você, mas eu acho que foi uma escolha burra, você devia se sentir mal por ela. A gente tá entre amigos aqui, né? Até mudei a câmera. Quem tá vendo no YouTube, eu botei a câmera aberta aqui. Quer dizer, mais fechada em nós dois. A gente tá em amigos aqui, né? Eu, você, nossos ouvintes aqui, que todos são meus amigos também. Amo todos. Posso te compartilhar um sentimento que eu tive olhando... Não, eu olhei as suas escolhas e depois... Não é nada específico sobre quem você botou, apesar de eu não ter gostado. Eu olhei outros mock drafts. Eu olhei aqui Giants, 26ª escolha. E pela primeira vez, eu paro e penso. Valeu a pena essa temporada? Valeu a pena ser trucidado pelo Philadelphia Eagles no Divisional Round? Ganhar um jogo legal. Eu ganhei um jogo legal contra o Minnesota Vikings, me diverti bastante. 10 anos foi o momento mais feliz como torcedor dos Giants. Valeu a pena vencer os jogos que a gente venceu para chegar nos playoffs e draftar na 26ª escolha ao invés de draftar na 12ª escolha? Porque você olha que sim, por mais que você possa ser o fã número 1 do Daniel Jones, mas você ainda quer ter uma opção de selecionar um quarterback, mas aqui você tá fora do alcance de todos. E valeu a pena. É um time que não tem nenhuma escolha que os Giants possam fazer aqui que os Giants vão ser melhores por causa dessa escolha na temporada 2023. É um elenco Mas muito é a ruim. cultura, Gabriel. A cultura vencedora que foi implantada. É um elenco ruim. E aí eu fico pensando, valeu a pena tudo isso? Não sei, não tenho a resposta. A gente tem um grande head coach agora e tal. Mas foi a primeira vez que bateu... Não vou dizer que eu tô arrependido. Eu ainda respeito o que os Giants fizeram, mas bateu aquela tristeza de estar na 26 em vez de estar na 10, na 9 e tal. Porque eu acho que os Giants, assim, quem tem a 9ª escolha do draft? É o Falcons, é o Panthers. Os Giants não tem um elenco melhor do que os Panthers. Não tem. E, enfim. Sua escolha, João. Com a 26ª escolha, o New York Giants seleciona o Trenton Simpson, linebacker de Clemson. A comparação dele com o Jeremiah Owusu-Koramoah. Você gostava do JOK no draft? E o cara não consegue ficar em campo, né?
Eu só acho que Mas aqui é valor saudável, posicional. saudável. Valor posicional aqui. Linebacker. Justo, mas eu acho que os Giants precisam de linebacker também. Não tem nenhuma posição que você possa, assim, tirando left tackle e defensive tackle, não tem nenhuma posição que você pode falar, pô, já essa aqui estão de boa, não precisa draftar. 27ª escolha Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys seleciona o Lucas Van Ness, edge rusher de Iowa. Também cru. Ele lembra um pouco do Tyree Wilson, mas menos atlético. Minha comparação dele é o próprio George Karlaftis, que acabou de ser campeão do Super Bowl com o Kansas City Chiefs. Mas ele é um cara que vai ganhar com potência, vai ganhar com força, não é tão polido assim. 28ª escolha Buffalo Bills. O Buffalo Bills seleciona o Antonio Johnson, safety de Texas A&M. Jordan Poyer é free agent esse ano aqui. Sneak, ele vem sendo um dos 4, 5 melhores safety da NFL nos últimos anos. Sim, ele e o Micah Hyde. É um cara que não aparece tanto, mas joga uma barbaridade e você vê isso quando ele não joga. O quão diferente a defesa dos Bills é. Então, ou você renova com ele, ou você vai ter que buscar um substituto. 29ª escolha Cincinnati Bengals. A 29ª escolha, simplesmente, seleção do Duane Jones, offensive tackle de Ohio State. É simplesmente o jogador com a maior wingspan da história. O tamanho dos braços dele deveriam ser de uma pessoa 7'5". Então, O braço do Mbanyama, ele. Jogou bem pro Ohio State, ele já é senior, mas eu acho que o que vai chamar a atenção realmente vai ser o físico dele. E Cincinnati precisa de um cara para jogar de left tackle. Não pode ser mais Jonah Williams. Eu acho bom jogador, mas ele é guard, lá é o college. Ele é guard, ele é tackle. Bota um gigante lá para proteger o Joe Burrow. Lá o Collins, quando ele tá em campo, ele é bom, né? O problema é ele ficar em campo. O Jonah Williams é operário da bola, né? Assim, tem jeito. Foi uma temporada bem ruim, inclusive. Um dos tackles que mais cedeu sacks na temporada. 30ª escolha no Orleans Saints. Escolha que é do San Francisco 49ers. Quem que você colocou aqui pra aqui? Botei o último quarterback saindo. Tanner McKee, quarterback de Stanford. E a comparação dele é... Andrew Luck. Big Ben. Porque todo quarterback de Stanford, né? Não, mas o Tanner McKee, ele lembra o Big Ben nesse sentido. É muito alto, muito grande, consegue se movimentar bem no pocket. Não é o quarterback perfeito, até que vai sair na 30ª escolha. Mas detalhe interessante, Tanner McKee tem laço com o Brasil também. Já fez uma peregrinação, alguma coisa desse tipo aqui pelo Brasil. Então, se você entrar no Instagram dele, tem um monte de coisa relacionada ao Brasil. Ele deve ter feito ali pra Aparecida, de repente? Não sei. Só sei que foi pro Brasil. A única coisa que eu posso pensar de peregrinação tendo a ver com religião, né? Tem pessoal que vai andando, não sei da onde que eles vão, sei que vão andando até Aparecida. Do Filipão, quando o Brasil foi penta, ele fez a peregrinação, né? Não sei se também... De repente, sei lá, um mochilão, né? Não sei. Eu realmente sei que ele tem esse laço com o Brasil. Chase Claypool. Foi alguma coisa de Curitiba. Eu não sei, sinceramente, não sei. Chase Claypool é um que eu lembro na época do draft, que ele postou algumas fotos em São Paulo, né? Ele fez alguma coisa lá da universidade aqui, e aí deu no que deu, né? Então, red flag, né? O cara ter vindo do Brasil. João, vamos pra 31ª escolha aqui. Philadelphia Eagles. Dói ouvir. 31ª escolha é a pior escolha, né? Que você pode estar, né? Porque você perdeu o Super Bowl. Mas quem você colocou pro Philadelphia Eagles? Anton Harrison, offensive tackle de Oklahoma. Outro cara também que fisicamente vai ser bem cotado. E eu acho que o Philadelphia Eagles vai ser um time que vai começar a olhar um pouco para tackle pela situação do Lane Johnson. Que ele é um cara que você não sabe quanto mais temporadas ele tem na NFL, né? E é uma posição muito valiosa também. Para encerrar, Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs selecionou Nolan Smith, edge rusher de Georgia. Minha comparação para ele é o Hassan Reddick. Eu gosto muito desse tipo de jogador. Ele é edge rusher, mas ele não tem o tamanho
para ser um edge rusher por tempo integral. Então ele é um cara que você vai querer mexer ele um pouco pela defesa. O Haason Reddick, ele conseguiu provar, não só esse ano, já a temporada dele passada, mas esse ano elevado à 15ª potência, que um jogador desse tipo pode ser muito valioso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara do Esporte volta amanhã com um episódio exclusivo para apoiador. Se torne apoiador, o link tá na descrição. Ajuda bastante o podcast. Vão ser 2 podcasts de NFL por semana, seguindo em frente, depois do carnaval. Quer dizer, já na semana do carnaval vai ter, né? Vai ser uma quarta-feira de cinzas, outro na quinta. Mas vão ser 2 podcasts sobre NFL, um no domingo, que vai ser aberto, e um de quarta-feira, que vai ser exclusivo para apoiador. E tem muito assunto pela frente. Mercado de free agents, draft, então combine. Então tem muita coisa. E para ter a melhor cobertura da NFL, se torne apoiador. Tem desconto para quem assinar por Pix. Então vai lá no link na descrição e dá uma olhada. Siga o João no Twitter, @duca_JE. João, muito obrigado pelo seu mock, pelo seu cérebro aqui ao programa. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal. Amanhã tem mais podcast Cara dos Esportes, programa exclusivo para apoiador, como eu falei. Quinta-feira tem um episódio exclusivo sobre NBA. E aí a gente volta depois do carnaval, quarta-feira de cinza. Eu tô sendo 100% honesto. Eu falei isso com a minha mãe hoje. Se você tiver alguma dúvida, ela vai te confirmar que eu falei isso. Eu gravaria um podcast para postar no domingo. Não teria problema. Não saio muito no carnaval. Mas a questão é que eu sei que ninguém vai escutar. Então o teu trabalho de gravar o podcast e ninguém vai escutar, eu prefiro, dar uma folga pra minhas cordas vocais que estão precisando. E aí, quarta-feira de cinza, a gente já começa o dia ali com o podcast. E também seria difícil arrumar um convidado no domingo de carnaval, né? Todo mundo alcoolizado nessa altura da semana. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.